Oiê, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar sobre pessoas que desistem dos vestibulares, mais especificamente do Enem, por que elas fazem isso, né? E como sair desse ciclo da desistência, sabe? E eu vim falar sobre isso porque eu tenho uma prima de segundo grau que tem a mesma faixa etária que eu. Ela é um pouquinho mais velha só, acho que um ano mais velha. E ela desistiu do Enem. Ela fez o Enem uma única vez, ela não foi bem, ela falou: desisto, não faço mais isso. Vou pagar a faculdade, vou trabalhar para pagar a faculdade, vou tentar uma bolsa de alguma outra maneira, vou tentar um outro vestibular, mas o Enem, não faço mais, né? E eu percebo que muitas pessoas caem nesse mesmo abismo que ela. Muitas pessoas ficam nessa também de não faço mais, ou então o típico, se eu não passar dessa vez, eu não presto vestibular nunca mais, né? Isso acontece com muita frequência. E isso ocorre por causa de dois mecanismos. Claro que pode ser por mais uma série de fatores, mas na maioria das vezes as pessoas desistem de alguma coisa relacionada aos estudos, então de prestar um vestibular, de tentar uma prova, alguma coisa assim, por um desses dois motivos, e elas nem percebem que estão cometendo esses erros, né? Que estão desistindo por esses motivos. Elas começam a dar um monte de desculpinha, dizer um monte de coisa e não percebem que era algo tão simples. Então, o primeiro mecanismo é uma coisa que eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Que é aquela coisa de eu nasci assim, então você sempre assim. A pessoa erra uma única vez e ela acha que ela errou, que ela não foi bem, porque ela não nasceu pra ir bem. É um determinismo danado. Então ela pensa que ela nunca mais vai conseguir ir bem numa prova, que aquela prova definiu toda a vida dela, né? Que acabou a vida, zerei o jogo, não consigo mais, não consigo recomeçar. E o segundo mecanismo é um pouco mais comum, que é uma visão dualista que a gente tem do mundo e da vida, sabe? Uma coisa meio barroca até, né? No barroco, não sei se você lembra, mas as pessoas sempre viam o mundo como um lado positivo e um lado negativo. Um lado bem, outro lado mal. Tava sempre um contra o outro, sabe? O paraíso contra o inferno, o certo contra o errado. Enfim. E nos estudos a gente tem uma tendência muito louca, que é inconsciente, de achar que se você não vai bem dessa vez, você vai simplesmente desistir, né? Não fui bem agora, então ou eu vou bem na próxima, ou eu simplesmente paro. E aí você passa toda essa temporada de estudos já pensando nisso, né? Se eu não for bem agora, eu vou desistir, não faço mais. Eu confesso que até eu já fiz isso uma vez, sabe? Era tipo, se eu não for bem nessa prova na escola, eu desisto dessa matéria, vou pegar recuperação mesmo, não vou estudar mais essa matéria, vou levar nas coxas, enfim. A gente tem uma mania muito louca de fazer isso e nem percebe, né? Mas o que na maioria das vezes acontece é que a gente não percebe que tem uma brecha entre essas opções que a gente acha que são as únicas existentes, né? Então, entre o ou eu vou bem dessa vez ou eu desisto, existe uma brecha, um espaço, uma nova opção ali, uma lacuna, sabe? E nisso a gente pode ter duas atitudes que não só vão melhorar essa questão da desistência, vão fazer com que você não queira desistir, como também podem melhorar muito o teu resultado no próximo vestibular que você vai prestar, no próximo Enem, enfim. Então, o que a gente pode fazer nessa brecha, né? Primeira atitude é analisar o que você fez de errado. Muitas vezes a gente sabe que errou, a gente sabe que não foi bem no vestibular por algum motivo, mas a gente não vai caçar esse motivo. Você entra de novo na síndrome de Gabriela e acha que esse motivo nasceu em você, que está incrustado em você, você não consegue se livrar disso, né? Em vez de simplesmente analisar o que você fez de errado. Então, muitas vezes, por exemplo, na faculdade mesmo, muitas vezes eu fui mal numa prova, sei lá, alguma coisa assim, porque eu simplesmente não prestei tanta atenção naquela aula, né? Eu sei que pode parecer às vezes que eu sou uma pessoa que não erra nos estudos, pelo fato de ter passado em vários vestibulares, enfim. Mas, gente, todo mundo erra. E o que diferencia as pessoas que têm o resultado que querem daquelas que nunca chegam no resultado é que as pessoas que têm o resultado, elas simplesmente têm esse resultado pelo fato de analisarem o que elas fizeram de errado. Então, quando você analisa o que você fez de errado, você pensa, opa, posso mudar isso aqui, posso fazer a coisa correta na próxima vez. Então, muitas vezes, o que fez com que a minha prima e com que outras pessoas não passassem no Enem foi porque elas não trabalharam bem a redação, por exemplo. E a redação é muito importante no Enem. Ou então elas não estudaram tão bem matemática e elas tinham muita dificuldade em matemática. Ou elas só estudaram matemática e aí não foram também em outras matérias, enfim. Então, essa questão de analisar o que você fez de errado, isso permite que você veja o que você errou e como você pode reverter a situação. Como você pode acertar da próxima vez, sabe? Então, o primeiro passo é esse, analise o que você fez. E a segunda coisa é você se dar uma pausa de descanso, né? Nem sempre a opção é continuar loucamente ali ou simplesmente desistir.
Não sei se você já reparou, mas na escola, na faculdade, na vida, a gente tem férias, né? E as férias na escola não servem só pra separar um ano do outro. Quando a gente tá, por exemplo, no segundo ano e vai ter um período ali de 1 mês e meio de férias pra ir pro terceiro ano, aquele período pra gente reabastecer as energias, sabe? Pra gente repor energias e aí a gente começar o terceiro ano com todo gás. Porque, repara, pensa bem, no começo do semestre a gente sempre tá com mais energia do que no final, né? Então a gente tem que ter um período de férias ali pra gente repor as energias. E a gente tem férias na escola, na faculdade, no trabalho, até mesmo em relacionamento. Para pra pensar. Quase sempre você tem aquele período que você brigou com a sua namorada ou com o seu namorado, tava discutindo pra caramba, vocês entendiam todos os dias, e aí por algum motivo você ficou ali uma semana sem ver a pessoa, seja porque quiseram dar um tempo, ou então porque você teve que viajar, alguma coisa assim, ou se vocês se veem na escola, foi uma semana sem aula, e quando volta tudo bem, né? E a mesma coisa nos estudos. Porque quando a gente estuda pra um vestibular, a gente não se dá esse direito de ter pausa. Porque a gente não se dá uma férias. Uma férias? Não, né? A gente dá um período de férias. Por que a gente não se dá um período de férias quando a gente estuda por conta própria, sabe? A pessoa na escola tem férias, na faculdade tem férias, no cursinho tem férias. Por que você não se dá um período de férias? Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 2 semanas, 2 dias, enfim. Então, tenha um período de descanso, uma pausa, né? Entre aquele período que você gastou muita energia fazendo uma coisa que não deu certo, pra você recomeçar acertando e com todo o gás pra levar os seus estudos adiante e conseguir um bom resultado no próximo Enem, ok? Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, se você é uma pessoa que já pensou em desistir do Enem, ou se conhece alguém que já pensou em desistir, manda esse vídeo pra essa pessoa e não desiste. Porque muitas vezes, aquela vez ali que você desistiu, era a sua chance de dar certo, sabe? As únicas pessoas que não chegam no resultado que elas querem são aquelas que não analisam o que elas erraram, não se dão o direito de parar um pouco e respirar pra recomeçar e simplesmente desistem. Então, persista se isso é o teu objetivo, beleza? Então é isso, gente. Um super beijo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito e a gente se vê por aí. Tchauzinho.